Boa noite, pessoal. Então, é, recentemente eu venho abordando algumas questões interessantes e um pouco mal interpretadas. Por quê? Quando a gente fala em da energia, tudo tudo que ronda na fisicalidade é energia, tudo é energia, o pensamento é energia, tudo é energia. A gente tem que entender uma questão interessante. Se tudo é energia, então por que estamos dentro de uma biologia, certo? Aí a gente pensa, é, estamos na energia condensada, na energia densa, beleza. Só que dentro disso, o que que nós entendemos da energia densa? O que que nós entendemos da biologia humana, do nosso corpo biológico? É complicado a gente trabalhar dentro da energia sem ter o conhecimento do nosso organismo, do nosso corpo biológico, da nossa fisicalidade. É difícil a gente falar somente energia de uma forma tão vaga, sendo que não observamos as funções energéticas que o nosso corpo produz dentro de um pensamento, dentro de uma depressão. O que que o cérebro emana, libera de enzimas, de nutrientes ou qualquer outra questão para criar depressão, para manter uma depressão, para manter o medo. Quais são a falta de nutriente que o corpo deixa de produzir para de repente você ter uma falência no rim. Então, quando a gente fala em energia, a gente tem que entender primeiramente que devemos e temos a obrigação de, no mínimo, conhecer o nosso corpo, como funciona a nossa estrutura biológica, para, por consequência, tratarmos de forma energética outras questões. Então devemos estudar, devemos amplificar a nossa visão neste conceito. Hoje eu percebo que a quântica ela trouxe um ensinamento positivo, porém curto e com lacunas gigantescas. Como que você vai tratar uma pessoa com um problema no rim se você não sabe qual é a função do rim? Que ele elimina os resíduos do sangue, ele mantém o equilíbrio hidroelétrico do corpo, ele controla a quantidade de líquidos. Então você não sabe isso, então você vai colocar a mão, você vai pensar. Então não existe um trabalho desse meio. Como que seus mentores vão por você ter um dom de cura, por exemplo? Como que você vai tratar a outra pessoa sem o mínimo de conhecimento? Como que vai vir o médico espiritual para poder dar suporte para as pessoas? Fica vago. É por esse motivo que muitos espiritualistas eles estão se perdendo, eles não conseguem explicar, eu curei uma pessoa por consequência, qual foi, como foi feito? Não sabe, foi energia, foi somente amor e gratidão? Não. Qual é o conhecimento que está por trás da cura? Qual é o conhecimento que está por trás de todo um trabalho? Eu recentemente fiz uma publicação e citei um médico chamado Ben Carson. Quando a gente fala de médico, a mídia espiritualista ela tem uma tendência gigantesca de menosprezar a medicina. A medicina ela não deve ser menosprezada, muito pelo contrário. A medicina deve ser trazida para a espiritualidade e a espiritualidade deve ser levada para a medicina. Quando você pega um médico como o Ben Carson, que criou um método de separação de crânios de gêmeos siameses em 1987, ele estudou. Aí a gente pensa, somente será que não tinha uma equipe espiritual dando um suporte para esse médico? Será que não tinha um suporte espiritual dentro da medicina do Ben Carson? Claro que teve. Eles aproveitaram mesmo ele inconsciente, então precisou ele ser quântico, espiritualista para realizar
um trabalho desse ponto, desse nível, a gente tem que entender que toda pessoa que trabalha com energia, ela é um médico. Ela tem a tendência de ser um médico. Agora, um médico nutrido de ignorância, um médico nutrido de somente energia, não tem lógica. É por esse motivo que a energia, a terapia holística, a reiki, todos esses trabalhos que temos aí, ele não é tratado com a seriedade e com a riqueza que isso pode trazer. Gente, quando a gente pega um estudo médico, você começa a estudar o mínimo dos processos bioquímicos, dos processos hidroelétricos do corpo humano, quando você percebe a função do sistema simpático, do sistema parasimpático, o parasimpático ele traz a calma, o simpático a agitação, você pode encontrar no estudo desse, junto com o trabalho de energia, o motivo da pessoa ser hiperativa. Você pode encontrar porque você está alimentando o seu córtex físico com energias inteligentes. Você não está lendo somente textos de que você atrai o que pensa, você vive daquilo, você se alimenta de luz. Gente, isso não vai levar vocês a lugar nenhum. Será que dentro de uma colônia espiritual, lá só vivem de gratidão e luz? Não tem lógica de ação e reação. Você fez, gente, isso é o declínio, é um desperdício. Conhecimento nunca é demais. É muito complicado você ter, é cansativo. Quando você decide mudar a sua vida, quando você decide amplificar a sua visão espiritual, a gente pensa somente em ver futuro, trabalhar energia de cura do amor, energia verde é para cura, energia rosa é para não sei o que. Só que dentro dessa luz tem um conhecimento médico. Dentro daquele raio rosa tem um conhecimento médico que vai determinar um suporte para um determinado órgão, para uma determinada enfermidade. Então, quando você não trabalha o seu córtex, o seu cérebro, você não consegue identificar, você não consegue tratar de uma forma muito mais exata as pessoas. Então é necessário que um médico, como a hierarquia de Fritz, desça em um médium, porque são várias pessoas que se chamam Fritz, porque Fritz em si ele não desce aqui na Terra, não é Fritz ali é uma falange, certo? São vários espíritos que estudaram medicina em colônia e na Terra, ou lá somente, aqui nunca estudou nada, descem, trabalham medicina em um corpo biológico. Então eles são médicos. Então é necessário descer e incorporar para se fazer uma cirurgia. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas desperdiçam tempo para ter conhecimento, para não ter o conhecimento. Às vezes você tem um tempo vago, você tem uma hora vaga, você lê um livro sobre as funções bioquímicas do corpo humano, o que o lóbulo esquerdo ele te faz, o que o lóbulo esquerdo te ajuda. Por exemplo, eu peguei um tratamento que tinha um chip no lóbulo esquerdo. Então o que esse chip causava? A pessoa em si, ela não tinha problema de memória, porque o lóbulo esquerdo é a memória, mas tinha dificuldade de ter clareza mental, de ter objetividade. Então pegou essa função do cérebro e fora outras. Então como que você vai retirar um chip de um cliente, de um paciente, por exemplo, sem um conhecimento médico? Como é que você vai ter certeza se você tem que analisar como funciona dentro do corpo do cliente, por exemplo, o órgão dele? Como é que funciona o coração? É só batida? Como é que funciona o rim? Como é que funciona o pulmão? Quais são as vitaminas que o pulmão precisa? Quais são as vitaminas que o rim precisa para funcionar bem? Então, são questões que nós devemos nos esforçar, certo? Então, quando eu fiz esse trabalho de um dia para hoje, não, de anteontem para hoje, com textos explicando o erro da quântica dentro da espiritualidade, que a quântica, na realidade, é muito complicada, porque
As pessoas querem vender facilidade. As pessoas hoje estão buscando fórmula do dinheiro, fórmula do relacionamento, fórmula disso. Está parecendo igreja evangélica. E não é a quântica em si, não é isso. Quântica é ciência. Quantum, cálculo de energia. Então você pega a quântica e pensou, criou. Tem fundamento você pensar e criar sua realidade? Será que todo mundo aqui no Brasil, por exemplo, está pensando nisso que temos hoje? Essa falta de segurança, falta de educação, falta de saúde, todo mundo pensa assim? É meio utópico, certo? Então é complicado você falar de glândula pineal. Aí a pessoa fala: a glândula pineal é a antena que conecta você. Mas qual é a função da glândula pineal no corpo biológico? A glândula pineal, ela é uma glândula endócrina que é localizada nos hemisférios do cérebro, certo? Então ela produz a melatonina, certo? A melatonina, melatonina. Então esse hormônio ele ajuda com o nosso sono, com o ciclo do dia e com o ciclo da noite, tá? Então ele tem uma função também que ele é atribuída ao estresse e atividade imunológica. Então se uma pessoa tem problema imunológico, pega muita doença, ela tá com problema na glândula pineal dela, certo? E ela tá com problema na alimentação. Como é que vamos ter um corpo em total funcionamento com alimentação regrada? Há emoções ruins e uma alimentação ruim. Não adianta você pensar o bem achando que só o pensamento vai fazer. Então a glândula pineal ela tá ligada diretamente, que acredito eu, até pela situação do estresse, com o sistema simpático. Então é um ligado para o outro, um ligado no outro, um ligado no outro. O nosso chakras, certo? Nosso ponto, nosso sóis de energia, ele está totalmente ligado com cada glândula do sistema endócrino humano. Então tá desde a área sexual até o cérebro. Então desce todo o sistema endócrino. Então como que você vai limpar o chakra sem conhecimento das glândulas, sem conhecimento das funções das glândulas, o que ela libera, deixa de liberar? Então é sempre o que eu tento passar, é um suporte, são informações de interpretação, porque não podemos dar tudo de mão beijada, que eu digo, porque é tanta gente fazendo e acontecendo que se você passar tudo diretamente vai acabar misturando e complicando ainda mais a cabeça das pessoas. Então é muita informação de que você cria a sua realidade, porém os questionamentos sobre criar realidade não explicam. Quando você força a criação da realidade, você está trabalhando com o seu corpo causal. É o corpo da imaginação. Um outro erro que existe entre os corpos sutis é que as pessoas falam que os corpos, dá a entender que os corpos sutis são corpos como esse, como o perispírito, como o corpo astral. Não é. É como se fossem teias do sistema nervoso. São ligações nervosas. Então cada corpo sutil que você alcança, você vai chegar a determinado conhecimento, a determinado nível de informação. Então quando você força, você vai dormir e pensa: amanhã eu vou ter um carro. Você vai dormir e pensa: vou ter aquilo. A única vez que você pensa disso, você está trabalhando no corpo causal, certo? Então o corpo causal é da imaginação. Quando você aposta demais na loteria, por exemplo, você aposta, você está criando uma bolha no seu corpo causal. E você pode, quando morrer, ficar preso dentro dessa bolha por muitos anos, até você ser resgatado, ser ajudado. Então a criação da realidade, que eu tenho até um vídeo no canal, que é a criação errônea da realidade, que explica muito melhor isso que eu estou falando, é sério, gente. Então como que vamos criar realidade com inúmeros hologramas dentro da nossa consciência? É muito complicado. Devemos limpar, trabalhar isso, tratar essas questões. É muito sério. Então o que eu tento passar para
a todo momento são informações de conhecimento, de ciência, medicina, biologia, porque Deus é isso. Se as pessoas acreditam em Deus, as pessoas têm que entender que Deus é biologia, Deus é história, Deus é geografia, Deus é matemática, Deus é química, Deus é física. Deus não é gratidão, Deus não é só amor. Isso nós temos que ser por conta. Temos que ser isso primeiramente por nós mesmos. Depois, por consequência, a nossa própria mentalidade, nossa própria energia, nosso campo áurico vai fazer o trabalho por conta. Primeiramente, temos que aceitar quem somos. Temos que aceitar a nossa postura. Ser humilde de reconhecer nossos erros e ser humilde ainda mais para reconhecer nossos acertos. Porque, é como eu sempre falo, dentro das nossas imperfeições tem qualidades. E dentro das nossas qualidades tem inúmeras imperfeições. Então, isso é algo que devemos trabalhar de forma interna e de forma real, objetiva, para um crescimento pessoal íntegro e coerente dentro de leis universais em termos de harmonia. Primeiramente, trabalhar quem somos dentro de nós mesmos, no nosso templo, aqui, em conexão. Isso, cabeça e coração, trabalhar em equipe e não em disputa, e não em guerra. O coração não tem que falar mais alto que a cabeça, e a cabeça não tem que falar mais alto que o coração. Então, aí que está o ponto-chave. Estudem, alimentem o cérebro de vocês com informações biológicas nossa física, nossa química, nossa matemática. Alimentem o cérebro de vocês com coisas úteis. Energia, luz, isso tudo, gente. Se você tiver um cérebro nutrido de abobrinha, não vai surtir nada. Você não vai conseguir mandar amor nem pro cachorrinho do lado. Como é que você, por exemplo, você tem um animalzinho em casa e ele tem um câncer, certo? Como é que um rim, um câncer no esôfago, como é que vocês vão passar uma energia reikiana, por exemplo, pro rim se você não sabe quais são os nutrientes que o rim precisa? Como é que vocês vão fazer isso sem uma equipe, sem um ancoramento, sem uma hierarquia do lado de vocês, para conectar o conhecimento e te ajudarem a dar suporte a vocês? O trabalho do Upgrade, ele traz essa possibilidade. Vocês nutrindo o cérebro de vocês com coisas úteis, vocês vão perceber como seus mentores são inteligentes ao receberem o suporte. Eles são levados, os mentores no trabalho Upgrade, por exemplo, vou explicar rápido, eles são levados para faculdades herméticas, faculdades espirituais, escolas. Eles estudam, por isso que eles ficam de 12 a 15 dias afastados, depois retornam, ou são substituídos. Então eles estudam, eles amplificam. Por que eles fazem isso e vocês também não podem? Porque esse desperdício de tempo e de vida, com tanta abobrinha que temos em Facebook, Instagram, YouTube. Gente, procurem assistir aulas de matemática, aulas de química, história. Amplifiquem a visão de vocês. Trabalhem o cérebro de vocês para que sejam cada vez mais inteligentes a nível espiritual. Conheçam as funções do corpo biológico de vocês, para deste modo vocês entenderem o que é energia. Nós produzimos energia na ponta do nosso dedo. Então, que energia é essa? É aura somente? É só amor, gratidão? É o que? Cada pensamento ele pisca dentro da nossa cabeça. É energia biológica. Aí quando eu venho trazer uma informação de que a quântica está equivocando e falar que tudo é energia sem passar o conhecimento, quer pular uma etapa, quer ensinar energia antes de entender a fisicalidade. Se nós estamos na fisicalidade, devemos entender. Se muitas pessoas acreditam que a Terra é uma escola, tratem ela como tal, estudem ela, conheçam ela, vejam como ela é rica. Parem de focar em somente que a Terra está presa nisso, que a Terra vai evoluir, que a Terra vai para a transição. Até a transição planetária não tem conhecimento físico e químico nenhum. Gente, será que vocês acham que se a Terra mudar de frequência, o corpo aqui vai aguentar, isso aqui vai aguentar? Vocês vão morrer. Vocês estão preparados para morrer? Vocês estão preparados para morrer do nada? Vocês são de fato aptos a desencarnar? Vocês estão preparados para isso? Vocês têm filho pequeno, vocês têm pai, têm mãe, tem pessoas que vocês amam. Vocês estão de fato preparados para isso?
para nascer numa terra nova. A terra para evoluir, para sair desse patamar que nós estamos, ela teria que matar a gente. Maremoto, vulcão, mudar sua frequência. Se nosso corpo está nessa frequência aqui, a gente vai transitir para onde? A gente vai para evoluir para lugar nenhum. Então parem de ficar focados nessa questão de transição planetária. Melhorem a si mesmos a partir de hoje. Trabalhem quem são vocês a partir de hoje. Valorizem vocês. Focar em abobrinha. Gente, todo mundo ri, todo mundo brinca. Eu mesmo falo merda pra caramba aqui em casa. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Então, amplifique a visão de vocês. Para quem é cliente meu, por exemplo, sigam esse conselho que eu tô dando. Estudem, amplifiquem a visão de vocês, mas de uma forma real, não é artificial. Usem esse conhecimento de estudo, de escola, de tudo, na vida de fato de vocês, certo? Ajam de forma íntegra, de forma honesta, de forma concisa, de forma objetiva. Sejam adultos. Boa noite a todos.